sendo gravada. Como disse a vocês, vou usar o livro do Calioli e vou começar a partir do capítulo 2, porque é onde está espaços vetoriais, e álgebra linear, em resumo, significa estudar a estrutura algébrica chamada espaço vetorial, tá? Então vamos começar por ela, pela definição de espaço vetorial. Então, o que é um espaço vetorial? Bem, você tem um conjunto, né? Dizemos que um conjunto V é diferente do conjunto vazio, conjunto V que não seja o conjunto vazio. Deixa eu usar a cor vermelha, né? Chamar bem a atenção. Um conjunto V que não seja o conjunto vazio é um espaço vetorial sobre R. Nossa definição usa o conjunto dos números reais. Mais tarde a gente vai fazer comentários de que outros conjuntos poderiam ser usados, mas vamos nos ater ao conjunto dos números reais. Então, um espaço vetorial, ele é um conjunto V, diferente do vazio, quando e somente quando existem duas operações. A primeira operação é uma adição, a gente chama essa primeira operação de adição, e vai ter uma outra operação que é uma multiplicação, chamada de multiplicação por escalar, tá certo? Mas antes vamos olhar aqui para a adição, com as seguintes propriedades. Essa adição ela tem que ser comutativa, ela tem que ser associativa, ela tem que ter um elemento neutro, e para todo elemento que pertencer a esse conjunto tem que existir um oposto. O que significam essas coisas? Associatividade significa, comutatividade significa isso. Se eu somar U mais V ou V mais U, tem que dar sempre o mesmo resultado. Associatividade significa isso aqui, ó. Se eu vou somar U mais V mais W e eu deixo o U esperando e resolvo somar o V mais W primeiro, ou se eu somo o U mais V primeiro e deixo o W para somar por último, o resultado dá sempre o mesmo. Se isso acontece, a gente diz que a operação ela é associativa. A existência do elemento neutro significa dizer que nesse conjunto V, que eu vou chamar de espaço vetorial, tem que existir um elemento, que aqui ele representou aqui com uma bolinha, para lembrar o zero, né? Porque o zero se comporta dessa maneira. Mas lembre-se, como eu disse a vocês, eu estou falando de uma operação qualquer, tá? Ou seja, essa operação depende da definição que for dada a ela. Eu não sei que operação vai ser. E quando a gente der os exemplos, vocês vão ver que essa operação pode ser definida, seja lá como for, pode estar em qualquer conjunto. O que importa é que o conjunto tenha essa adição e essas propriedades. Então, por isso, uma bolinha aqui para representar o zero, que é de tal forma que quando você soma, faz essa adição, né, do elemento U, que pertence a V, com esse elemento bolinha, que também pertence a V, o resultado é o elemento U. Ou seja, ele age como um elemento neutro. Ele não altera nenhum elemento com o qual ele é adicionado. Não importa que elemento seja esse dentro desse conjunto V. E por fim, para todo elemento que eu tiver num conjunto que seja um espaço vetorial, vai existir um outro elemento que também pertence a esse espaço vetorial, esse conjunto que eu estou vendo que é um espaço vetorial, tal que quando eu somar o elemento U com esse outro elemento, que a gente está representando aqui com o sinal de menos na frente, isso dê como resposta o elemento neutro da nossa adição, né? Então, isso aqui é o elemento oposto ao elemento U. Então, se o U é o oposto do menos U, o menos U é o oposto do U. Tem que acontecer isso, tá? Tem que acontecer isso. As adições que a gente está acostumado até hoje, todas elas acontecem, né? Mas se a gente está te falando que tem que acontecer isso, é porque de alguma forma alguém poderia definir uma operação onde isso não acontecesse, né? Então, se acontece, é candidato a ser espaço vetorial. Se essas quatro coisas aí acontecem, é candidato a ser espaço vetorial. Ou seja, tem que ter uma operação chamada adição, e essa operação chamada adição ela vai ser comutativa, vai ser associativa, vai ter um elemento neutro. E para todo elemento que você pegar tem um oposto. Ou seja, um cara que quando eu adiciono
ao elemento que foi dado, vai dar como resposta o elemento neutro. Ok? Agora vamos olhar a cara da nossa multiplicação por escalar. Então a nossa multiplicação por escalar, e por que ela é chamada de por escalar? Note que a adição ela é feita assim: eu pego um elemento em V e eu adiciono um outro elemento em V, né? O U está em V e o V também está em V. Mas aqui na nossa multiplicação, essa operação ela é feita assim: eu pego um número real, aí pego um elemento que vai estar no meu conjunto, que eu estou chamando de espaço vetorial, e eu tenho como resposta um elemento que está no espaço vetorial. Então eu vou pegar um elemento alfa aqui, que está em R, e vou operar com o elemento U que está em V. E aí vai me dar uma resposta, que é o nosso alfa U aqui, que é um elemento que continua em V. Veja que agora eu tenho dois conjuntos e não apenas um. Bem, a essa altura talvez vocês comecem a lembrar de matrizes, né? Porque a gente soma matrizes e a gente também pega números e multiplica matrizes. Note que a soma de matrizes é uma operação feita dentro do conjunto das matrizes. Já a multiplicação de um número por uma matriz é uma operação feita com elementos de conjuntos distintos, certo? Lembre-se que a gente também multiplica matrizes. A gente pega uma matriz e multiplica com outra matriz. É uma operação que também está acontecendo dentro do mesmo conjunto, certo? Então seria uma multiplicação que fosse de V em V, por exemplo, né? De uma operação com elementos também de V. Mas não é o caso de espaço vetorial. No espaço vetorial eu só exijo que tenha a adição e a multiplicação por escalar. Tendo essas duas operações, com as respectivas propriedades que a gente está falando agora, então eu tenho possibilidade de que esse conjunto seja um espaço vetorial. Eu não preciso de multiplicação de elementos que estejam dentro do mesmo conjunto, tá? Então, nesse caso, a multiplicação é por escalar. Ela pega um número, que é o que a gente chama de escalar, e opera com um elemento que estiver dentro do conjunto que seja um espaço vetorial. E aí algumas propriedades têm que valer. Está aqui as primeiras propriedades. Aqui é uma espécie de associatividade, né? Mas a gente não chama de associatividade porque não acontece tudo dentro do conjunto V. Porque o alfa e o beta são elementos que a gente está pegando em R. Aí eu estou te dizendo aqui que se eu tiver um número que vai multiplicar um produto por escalar, ou seja, esse produto aqui, ó, é o produto do número pelo elemento do conjunto que eu estou chamando de espaço vetorial. Já esse aqui é só um número. Aí eu estou te dizendo que eu posso simplesmente fazer o produto entre os dois números, alfa vezes beta, e depois fazer o produto por escalar com o U. Recentemente, um colega nosso, professor da rede, acho que da rede municipal de Arapiraca, me fez uma pergunta assim. Ele tinha uma matriz, acho que era uma coisa assim, 3 vezes uma matriz A mais outra matriz A. Aí ele foi e colocou a matriz A em evidência. Aí ficou assim, ó, A vezes 3 mais... aqui seria... Não, aqui era A ao quadrado. Aí ele colocou aqui, ó, assim, A vezes 3 mais A. Aí o aluno perguntou a ele, e o que é 3 mais A? Nota que não tem sentido? Não existe o 3 mais A. Então, por quê? Porque essa propriedade que ele usou ali seria a distributividade da matriz sobre um número e depois uma outra matriz. Ele não tem aquela distributividade ali. Aquela propriedade não existe. Não tem sentido falar em 3 mais A, porque não existe adição de um número com uma matriz. Existe adição entre matrizes. Existe a multiplicação do número pela matriz. Mas a adição de um número por uma matriz não está definido. Tá? Então veja como é importante você entender o mecanismo das operações e suas propriedades, porque senão você pode, quando estiver dando aula, escrever uma coisa dessa e o teu aluno vai dizer, oxente, o que é isso? E ele vai ter razão, isso não existe. Tá? Então fiquem atentos, aprendam as propriedades das operações porque elas são
o nosso guia para a gente fazer as coisas, tá? Senão a gente vai errar ao ensinar. Então, essa propriedade aqui é verdade. Se você tem número e um elemento de um espaço vetorial, você pode fazer o produto entre os dois números e depois fazer o produto por escalar. Essa distributividade aqui é verdade. Você tem uma soma de dois números e tem um elemento do conjunto chamado espaço vetorial. Você pode fazer o número vezes o elemento, depois o outro número vezes o elemento. Veja que é uma situação diferente da que eu falei agora. A que eu falei agora era uma matriz multiplicando um número mais outra matriz, que seria 3a mais a ao quadrado. Essa não existe, porque não existe essa operação. Mas a que eu estou falando aqui, seria, por exemplo, um número 3 mais um número 2 multiplicando uma matriz A. Essa pode ser vista assim, 3a mais 2a. Essa faz sentido, porque essa operação é uma operação entre números. Essa situação aqui, o número mais um número vezes um elemento de um espaço vetorial. Tá? Então você pode fazer isso. Se o conjunto for um espaço vetorial, você vai poder fazer essa conta dessa maneira. Então, beleza. Essa propriedade que parece com a associatividade, essa que é uma distributividade, né, da soma de dois números por um elemento do espaço vetorial. E também é verdade que você pode fazer isso daqui. Se você tiver um número multiplicando uma soma de dois elementos de um espaço vetorial, você pode pegar o número multiplicar a primeira, pegar o número multiplicar o segundo elemento e somar esses dois resultados, porque essa adição faz sentido. Essa adição está acontecendo dentro de V, dentro do espaço vetorial. E essa multiplicação é a multiplicação por escalar normal, essa daqui é a multiplicação por escalar normal. Essa soma é a adição entre dois elementos do espaço vetorial. Tá? E essa multiplicação desse número por esse elemento é a multiplicação por escalar. Então faz sentido. No exemplo das matrizes, isso seria uma coisa assim. 2, por exemplo, multiplicando uma soma de matrizes, né? Tem sentido. Você faz 2 vezes A, 2 vezes B, aí você vai ter a matriz 2A mais a matriz 2B e você pode somar isso daqui, que seria uma soma de matrizes. Sem problema nenhum. Ok. Então, propriedade distributiva diferente, né? Essa de número pela soma de matrizes, essa é soma de número pela matriz. Isso quando for exemplo matriz. Ou, no nosso caso, espaço vetorial, um conjunto abstrato qualquer. Não importa se é matriz, se é polinômio, seja lá o que for, desde que se comporte dessa forma. E uma última propriedade diz que se você pegar o número 1 e multiplicar por um elemento do espaço vetorial, tem que dar como resposta o próprio elemento do espaço vetorial. No caso das matrizes, é verdade, quando você multiplica 1 vezes uma matriz, esse produto por escalar, dá como resposta a própria matriz. Tá? Então faz sentido no caso das matrizes, por exemplo. Mas eu não quero que vocês se apeguem única e exclusivamente ao exemplo das matrizes. Tá? Eu não estou falando só de matrizes. Os elementos do espaço vetorial podem ser polinômios, podem ser números reais, podem ser números complexos. Quando a gente falar dos exemplos, vocês vão ver que espaço vetorial, o elemento que vai estar no espaço vetorial pode ser qualquer coisa, desde que ele se comporte como nós acabamos de descrever, ou seja, que ele tenha adição, que ele tenha multiplicação por escalar e que a adição tenha suas 4 propriedades e que a multiplicação por escalar tenha também suas 4 propriedades. Na álgebra, isso que a gente está fazendo aqui a gente chama de construção. A gente está construindo o sentido de espaço vetorial. A gente está dizendo o que significa espaço vetorial. Tá? É uma construção. E aí é por isso que esses axiomas aí, eles não estão aí à toa. Esses axiomas, eles são as afirmações mínimas que nós precisamos para estabelecer o que é um espaço vetorial. Se a gente tirar um desses axiomas aí, os outros não conseguem juntos provar esse axioma. Esses são fatos que a gente tem que aceitar que existem, tá? Axioma é isso em matemática, são afirmações que a gente não tem como provar, então a gente aceita como verdade. Esse conjunto de 8 axiomas que a gente colocou aí, eles estabelecem o que é um espaço vetorial. Se tirar um deles, a gente não consegue provar usando os outros 7. Agora, depois desses 8 estabelecidos, aí todos os outros resultados possíveis
Todas as outras propriedades de espaços vetoriais que você pensar, todas elas são provadas a partir desses 8 axiomas, tá? Então, a construção que a gente chama de construção algébrica, construção abstrata, ela é isso. Eu te defino o objeto que eu vou trabalhar, te digo o que eu não tenho como provar, eu vou considerar como sendo verdade sempre, verdade absoluta, que é no caso que a gente chama de axiomas ou postulados. E uma vez escolhido esse conjunto de afirmações que eu não vou ter como provar, daí em diante, toda outra afirmação que eu for fazer, eu tenho que provar usando esses 8 axiomas. É um exercício cognitivo complicado, difícil, porque a gente não está acostumado a mexer com matemática assim até agora, né? Tudo antes eram continhas, eram números concretos. Quando eu trabalhava com um conjunto, a gente trabalhava com aquele conjunto. Agora, pela primeira vez, a gente não está trabalhando com aquele conjunto. A gente está trabalhando com uma definição abstrata de uma família de conjuntos, né? Não importa qual é o conjunto, o que importa é que ele se comporte como a gente acabou de definir. Pois bem, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu sei que entrei em uma seara complicada. O cérebrozinho de vocês deve estar aí. Será que eu entendi o que ele disse mesmo? Acho que a princípio não, pelo menos quando eu busco na minha memória, quando eu ouvi essas primeiras vezes, eu não entendi. Eu só fui entendendo com o tempo. Mas como vocês têm aí aula, vão ter aula gravada aí, vocês vão poder reler isso, rever isso que eu estou dizendo várias vezes e repensar e olhar os exemplos e tudo mais e ver que o que eu disse tem sentido. E são maduros já, né? Muitos já são professores e tudo. Então, amadureçam bem o que foi dito e com o tempo estarão seguros do que a gente está falando aqui. Bem, vamos lá. Se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Então vamos lá. Foi estabelecido o que é um espaço vetorial. Só resumindo, um espaço vetorial é um conjunto V diferente do vazio, que tem duas operações, a adição e a multiplicação por escalar. E essas operações têm as seguintes propriedades. A adição é associativa, é comutativa, tem elemento neutro e tem elemento oposto. E a multiplicação tem essas 4 propriedades aqui, uma espécie de associatividade entre os números e o elemento do espaço vetorial, uma distributividade da soma de números pelo elemento do espaço vetorial, uma outra distributividade do número pela soma dos elementos do espaço vetorial e o fato de que uma vez um elemento de um espaço vetorial tem que dar ele mesmo. Essas 4 propriedades da multiplicação por escalar. Aí vamos para o primeiro exemplo. Ele começa com um exemplo assim, basicão. Ele pega, já que a gente está falando de espaço vetorial sobre R, ou seja, os números que eu vou usar para multiplicar são números reais, então já que ele está falando disso, ele pegou o espaço vetorial como sendo o próprio conjunto R. Ou seja, o número que vai multiplicar pertence a R e o elemento que vai ser elemento do espaço vetorial também é um número. É o exemplo mais básico que ele encontrou. Então, todas essas letrinhas que nós usamos aqui serão números reais. Então, veja se é verdade que se eu olhar para o conjunto dos números reais, eu estou diante de um espaço vetorial. Então, vamos lá, olha para a adição. Se tudo isso daqui for número, né? Se eu pego um número U e somo, se eu pego um número U e somo com um número V, tanto faz, né? Somar U mais V ou V mais U. Se forem todos números, vai dar certo. Então lembre-se, quando eu digo assim, se forem todos números, é porque eu poderia estar ali com 2 matrizes. A matriz A mais a matriz B dá o mesmo resultado que a matriz B mais a matriz A? Dá, também. Se fossem 2 polinômios, o polinômio A mais o polinômio B dá a mesma coisa que o polinômio B mais o polinômio A? Dá também. Só que nesse exemplo aqui, ele está dizendo, se os elementos do meu espaço vetorial forem números, isso daqui acontece. É verdade. Também acontece isso se todo mundo for número? Acontece. Existe um elemento neutro se todo mundo for número? Existe o número 0, né? Quando eu pego um número U e somo com o número 0, tanto faz numa ordem ou na outra, porque 0 mais U também vai dar no mesmo, a resposta vai dar o número U. Então, de fato, a adição dos números reais tem um elemento neutro.
E quando eu pego um número real U, existe um número real menos U que eu some e dê zero? Existe, né? Se eu pegar 2, tenho menos 2. Se eu pegar a raiz de 5, eu tenho menos raiz de 5. Se eu pegar o número π, eu tenho um número menos π. Então, seja qual for o número real que eu pegar, eu tenho o menos ele. E eu sempre posso somar e essa resposta vai dar o zero, que é o elemento neutro da adição dos números reais. Então, os números reais, vistos como espaço vetorial, eles cumprem essas 4 propriedades. Aí vamos ver a multiplicação. Se eu pego um número alfa e eu vou multiplicar um número beta, que por sua vez está multiplicando um número u, isso dá como resposta a mesma coisa que eu pegar o número alfa, multiplicar pelo número beta e depois multiplicar o número u? Sim, dá o mesmo resultado. Ou seja, por que isso acontece? Porque a multiplicação entre números reais ela é associativa por natureza. Ela é feita assim, né? Então, se eu pegar, sei lá, 2 vezes raiz de 2 vezes π, tanto faz eu multiplicar aqui e depois multiplicar o π, ou eu posso deixar o 2 esperando e fazer raiz de 2π primeiro, lá na calculadora? Sim, vale. Então, essa primeira propriedade é verdadeira. Essa daqui é a distributividade de dois números, né? A soma de dois números, por exemplo, 2 mais 3 vezes 5. A gente sabe que isso é a mesma coisa que 2 vezes 5 mais 3 vezes 5, né? É o mesmo resultado. Aqui dá 5, aí 5 vezes 5, 25. E aqui 2 vezes 5, 10, mais 3 vezes 5, que é 15, 10 mais 15 dá 25. Então, é verdade. Vale essa distributividade aqui, ó. Se eu somar dois números e multiplicar depois. E se eu fizer o contrário, eu pegar o número, deixar na frente e depois somar aqui o 2 mais 3, vai dar no mesmo? Vai, né? Vai. É verdade também. Então, tanto vale essa propriedade como vale essa. E por fim, se eu pegar o número 1 e multiplicar por um número real qualquer, vai dar o mesmo número real? Vai, né? O número 1 é exatamente assim. Uma vez qualquer número real vai dar ele mesmo. Ok? Então, sem problema. Vale também essa propriedade. Portanto, vale também esses 4 axiomas quando eu penso nos números reais. Então, beleza. O conjunto dos números reais é um espaço vetorial sobre R, ou seja, sobre ele mesmo. Certo? Então, é o primeiro exemplo de nosso espaço vetorial. É tão trivial ele, é tão simples, é tão direto que ele fica sem graça. Vamos pegar alguns mais engraçadinhos, porque esse não deu graça não. Vamos pegar um engraçado, né? Deixa eu apagar aqui para riscar de novo. Riscar olhando para os outros exemplos. Vamos pensar mais. Vamos lá. Deixa eu apagar para riscar com os outros exemplos novamente. Vamos ver. Próximo exemplo. O espaço vetorial C. C é o conjunto dos números complexos. Meu Deus, me bateu uma preocupação agora. Será que todo mundo aqui na sala já viu números complexos? Sabe o que é? Eu espero que sim. Mas suponha que não, né? Aí, se alguém não sabe o que é, eu vou dizer rapidamente o que é um número complexo, né? Um conjunto de números complexos. Porque se você não sabe o que é, leia, tá? Procure saber, porque é importante. Só para dar um exemplo, só para deixar claro, caso alguém não saiba. O conjunto dos números complexos é o conjunto dos números da forma A mais BI. Isso aqui é chamado forma algébrica dos números complexos. Tal que, quando você eleva o i ao quadrado, isso dá menos 1, certo? E a outra coisa que tem que acontecer é que o A e o B são números reais. Tá certo? Então isso é o conjunto dos números complexos. São os números da forma A mais BI, onde i ao quadrado é igual a menos 1. Fiquei com certo medo da internet ter caído, não caiu não, né? Vocês estão aí ainda, né? Beleza, obrigado pela confirmação. Bem, então tá aí, o conjunto dos números complexos é isso. Então, se o número é desse jeito, será que quando eu pegar um número real, né? Porque eu quero ver se isso daqui é um espaço vetorial, eu quero ver se isso daqui
é um espaço vetorial sobre R. Ou seja, os números que eu pegar para multiplicar esses elementos, eles são números reais. Então, vamos ver o que ele diz assim. Com a mesma argumentação acima, verifica-se que C é um espaço vetorial sobre C. Tá? Ele diz que é espaço vetorial não só sobre R, mas também é sobre C. Mas C também é espaço vetorial sobre R. Ou seja, eu tanto posso pensar que os números daqui dessa minha definição, os alfas e betas, eles são números reais, como eu posso pensar também que eles são números complexos. Tanto faz. Ele diz que vai ser espaço vetorial tanto sobre C, como pode ser espaço vetorial sobre R. Aí diz aqui, quanto à adição, não há novidades. Tudo como no caso anterior. Agora, o produto de um número complexo por um número real é um número complexo. E para essa multiplicação valem 2A, 2B, 2C e 2D como situações particulares das propriedades da multiplicação em C. Então, veja o que ele está dizendo. Está dizendo o seguinte a você. Se esses elementos daqui são da forma A mais BI, como eu falei agora há pouco para vocês, né? Esse U aqui tem um jeitão assim. Ele é um A mais BI. Aí ele vai somar com o número V, o elemento V. Aí o elemento V vai ser C mais DI, né? Para usar outras letras. Aí como é que soma isso? Soma assim. Somo o A com o C, fica A mais C. Aí somo o BI mais o DI, aí coloco o I em evidência, aí fica B mais DI. Pronto, somar U mais V, onde U é um elemento, é um número complexo e o V é um outro número complexo, é assim que se soma. Note que se eu quiser, eu posso inverter, né? Porque aqui, ó, A e C são números reais, então eu posso inverter e dizer C mais A. E B e D são números reais, então eu posso dizer D mais B, dado o mesmo. E aí veja que agora, aqui é C mais A. Agora eu poderia ver isso assim, eu poderia ver C mais DI somado com A mais BI. A mais BI. Note que essa soma que eu tenho aqui, ó, é A mais C, ó, ou melhor, C mais A, que é o que está escrito aqui, e DI mais BI, eu somo, eu coloco o I em evidência, eu tenho isso aqui. Note que aqui eu tenho U mais V, e aqui eu tenho V mais U, ou seja, vale a comutatividade. Então, do mesmo jeito, eu posso chamar esse U de A mais BI. Aí eu posso chamar esse V de C mais DI. Eu posso chamar esse W de E mais FI. Aí eu vou verificar se eu posso somar esses dois aqui primeiro, onde a soma é desse jeito que eu acabei de fazer, e depois somar por último esse aqui, e depois se eu posso trocar a posição desses dois colchetes que eu coloquei e passar a colocá-los aqui. Por exemplo, eu posso somar esses dois aqui primeiro e depois somar o outro. Então, se eu puder somar esses dois primeiro, depois o outro, ou somar esses dois últimos e depois o primeiro, e o resultado for o mesmo, então vale essa propriedade aqui, que é a propriedade da associatividade. Tá? Aqui eu verifiquei se vale a comutatividade. E vocês podem verificar se vale a associatividade fazendo essas somas assim. Bem, aí verificamos associatividade, verificamos comutatividade. Aí a pergunta é, tem elemento neutro no conjunto dos números complexos? Tem. O elemento neutro é o zero, igual ao conjunto dos números reais. Por quê? Por quê? Porque eu posso olhar o número real, zero, como sendo zero mais 0i. Isso daqui é o número zero, só que aqui está escrito como um número complexo. Na verdade, qualquer número real que eu quiser, digamos o número real A, ele pode ser escrito como A mais 0i. Ele está escrito como um número complexo, mas ele aqui é um número real.
Então, conclusão, qualquer número real pode ser visto como um número complexo. Ou seja, o conjunto dos números reais ele está contido dentro do conjunto dos números complexos. Portanto, o zero ele é o elemento neutro do conjunto dos números complexos, porque quando eu quiser somar 0 mais 0i com um número complexo qualquer, eu quero somar 0 mais 0i com o número a mais bi, tá? Então eu estou somando o número 0, que é o 0 mais 0i, com o a mais bi. Pela definição que nós demos aqui em cima, né, nós dissemos que a soma é assim, ó. Pega o primeiro com o primeiro, pega o segundo com o segundo e coloca o i em evidência. Então, se eu for somar isso aqui assim, vai ficar assim. 0 mais a. E aqui, 0i mais bi. Aí eu coloco o i em evidência. Vai ficar 0 mais b, i. Só que isso vai ser o quê? 0 mais a é a, 0 mais b é b, i. Então, note que o que eu tenho aqui é o mesmo que eu tenho aqui. Então, isso é como se fosse algo assim. 0, tá? Deixa eu apagar aqui que riscou tudo. Que 0, né? 0 mais um elemento u do espaço vetorial está dando como resposta o próprio elemento u, né? A resposta final foi o próprio elemento u. Então, o 0 é o elemento neutro do espaço vetorial C dos números complexos. Porque o 0 dos números reais, ele também pertence aos números complexos, certo? Que eu posso escrever qualquer elemento real como um número complexo. Então, de fato, se eu olhar para C como espaço vetorial, a adição dele cumpre os 4 axiomas. Ah, faltou falar do último, né? Mas pelo menos cumpre os 3. Já mostramos os 3. Como é que a gente verifica o último? O último diz que se eu pegar um elemento u em V, tem que ter um oposto que quando eu somo dá como resposta o elemento neutro que é o 0. Então estou te dizendo assim, que se eu pegar um elemento u, ele tem a forma a mais bi. Vai ter que existir o elemento menos u. Mas existe, é o menos a menos b, i. Se você somar esse u com esse menos u, isso vai ser a mais bi somado, puxa um pouco para cá, somado com menos a menos bi. Mas pela definição que nós demos agora há pouco de como é essa soma, isso seria a mais menos a, né? O primeiro com o primeiro. E quando eu somar o bi com o menos bi, então vai ser b mais menos b, aí coloco o i em evidência. A questão é que a mais menos a é 0. E b mais menos b também é 0. Então deu como resposta 0. Então, de fato, quando eu somo o u com o menos u, isso dá como resposta 0, que é o elemento neutro da nossa adição. Certo? Aqui. U mais menos u dá como resposta o 0. Foi o que a gente acabou de verificar aqui. Ó. Devo estar sendo meio rápido, mas fico mais tranquilo porque sei que vocês podem rever a aula quando quiserem. E além do mais, essa é a parte introdutória da disciplina, é bem abstrata. Se tem alguém que está pensando assim, não estou entendendo muito bem, vou deixar isso para lá, porque depois quando vierem as contas eu entendo. Não. Essa disciplina não tem essa característica, tá? Essa disciplina você tem que de fato aprender a abstração. Não fique esperando que seja como aconteceu em outras disciplinas, que o cara dá uma demonstração, você não presta atenção na demonstração e depois você fica tranquilo porque você vai fazer contas com números mais na frente, só vai precisar entender o enunciado do teorema. Não é o caso, tá? Essa disciplina exige que você entenda as demonstrações, tá? É uma disciplina no campo abstrato. Acostumem com a ideia. Formação em matemática é formação do entendimento abstrato da matemática. Não é para fazer só continha. Continha quem faz é engenheiro, continha quem faz é o pessoal da área de ciências contábeis, que gosta de fazer conta.
a gente tem que entender os resultados e demonstrar os teoremas, tá? É esse o nosso caminho na matemática. Então vamos lá. Não fujam não. Revisam, releiam, assistam o vídeo novamente até entender todas essas ideias. Então verificamos que valem os 4 axiomas se eu olhar para os números complexos como espaço vetorial. Ou seja, eu estou olhando esses elementos aqui como sendo números complexos. Essas 4 propriedades valem. Agora, a parte da multiplicação por escalar. Aí, pela observação que nós fizemos aqui, ó, tanto pode ser sobre C como pode ser sobre R. Em ambos os casos é espaço vetorial. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim, ó, que se eu olhar para alfa e beta como números reais, então eu vou ter aqui, por exemplo, alfa vezes beta, aí eu olho para o U como sendo um número complexo. Então esse beta ele vai estar multiplicando um número assim, A mais BI. Então o alfa é um número real, o beta é um número real e o A mais BI é um número complexo, tá? Então estou olhando para esse número como sendo um número complexo, só o U. Então vou ter o A mais BI. Note que, já que isso daí é um número real, né, o beta é um número real, isso daqui pode ser escrito assim, alfa vezes, aí vamos fazer o produto daqui de dentro. Olha, isso é um número real que eu posso multiplicar esse outro número real. Aí vai ficar beta A, depois beta vezes BI. Aí vai ficar beta BI. Ok. Aí eu agora posso pegar o alfa e multiplicar também essa soma. Aí vai ficar alfa vezes beta vezes A mais alfa vezes beta vezes BI. Pronto, temos um número complexo. Esses números aqui, ó, o alfa, o beta e o A são números reais. O alfa, o beta e o B são números reais. Então eu posso mudar a posição que eu faço essa operação assim, ó. Eu posso fazer esses dois primeiro, o alfa e o beta primeiro. Aí eu coloco o alfa e o beta em evidência. Aí eu vou ter alfa, beta multiplicando A mais BI. Aí note que o que foi que a gente fez? Ó? A gente aqui estava com alfa vezes beta vezes U. E a gente fez o produto primeiro beta vezes U. A gente chegou aqui, ó, como é que está isso aqui? Isso daqui está justamente alfa vezes beta feito primeiro. E depois multiplicando U. Então vale, ó, alfa, beta, U, eu tanto posso multiplicar o beta primeiro, como eu posso fazer o alfa, beta primeiro e depois multiplicar o U. Esse produto aqui, esse primeiro produto aqui, ele é um produto entre números. E esse segundo produto aqui é um produto por escalar. Então esse alfa, beta aqui, ó, feito primeiro e depois é multiplicado pelo U. Então, se eu olhar para alfa e beta como sendo números reais e olhar para o U como sendo número complexo, a propriedade vale. Foi o que a gente acabou de verificar. Certo? A gente acabou de verificar. Mas ele disse que o espaço vetorial não é só sobre R. Se eu quiser fazer sobre C, também vale. Ou seja, ele está dizendo que se no lugar do alfa e o beta eu não pensar que é um número real, mas eu pensar que é um número complexo, essa propriedade também vai valer. Deve ser mais trabalhoso para fazer as contas, né? Porque vai ficar A mais BI, mais C mais DI, mais E mais FI, a coisa fica grande. Mas vamos fazer. Vamos fazer para a gente ver que realmente vale se eu olhar para alfa e beta não como números reais, como eu fiz aqui, e eu olhar para alfa e beta como sendo um número complexo, ele diz que vale. Foi isso que ele disse? Vamos reler para ver se ele disse isso mesmo. Aqui, ó. Com a mesma argumentação acima, verifica-se que C é um espaço vetorial sobre C. Vamos ver. Vamos ver se ele tem razão. Acabei de verificar se vale quando alfa e beta são reais, né? Mas se eu pensar que alfa e beta são números complexos, então vamos começar olhando para alfa que multiplica beta U, ó. Beta U. Todo mundo agora é número complexo. Então quem é o alfa? Bem, vou chamar o alfa de A mais BI. Aí quem é o beta? Abre parênteses, é o beta, eu vou chamar de C mais DI. Aí quem é o U? Também é um número complexo, então eu vou chamar de A, B, C, D, E, né? E mais FI. Pronto. Seguindo a ordem do alfabeto. E mais FI.
Vamos ver se eu consigo mudar a posição desse parênteses para ficar aqui no alfabeto, né? Vamos ver. Como é que fica esse produto? Vamos lá. Eu vou primeiro fazer o produto que está dentro do parêntese, né? A gente sempre faz primeiro a conta que está dentro do parêntese. Então vai ficar A mais BI fica esperando. E aí eu vou fazer o produto disso aqui. Isso aqui é uma soma vezes outra soma. Aí distribui todo mundo, né? Pega o C, multiplica o E. C multiplica o E. Pega o C, multiplica o FI. CFI. Pega o DI, multiplica o E. Eu vou botar DEI, né, para ficar na ordem. DI. E agora pega o DI e multiplica o FI. Aí vai ficar DFI quadrado. Agora vamos organizar essas contas. Bem, isso vai ficar A mais BI, que multiplica quem? Bem, ficou CE mais... Bota o I em evidência, né? Opa, esse daqui vai desaparecer o I. Lembre-se que I ao quadrado é igual a menos 1 na definição dos números complexos que nós demos no início. Deixa eu ver se eu disse... Onde foi que eu disse isso? Eu disse quando a gente falou aqui. Aqui logo no início, quando a gente falou de... Aqui nessa outra página. Aqui, pronto. Eu disse a vocês que I ao quadrado era menos 1, certo? Estava avisado, né? Então vamos lá. I ao quadrado é menos 1. Então, quando eu fizer aqui df quadrado, vai dar menos 1 vezes df. Ou seja, vai dar menos df, né? Então, menos df. Agora eu vou colocar o i em evidência nessas outras duas parcelas. Aí vai ficar cf mais de. I. Note que aqui é um número complexo, tá? Ó, essa parte aqui é a parte que tem números reais apenas. E essa parte aqui são números reais multiplicando i. A gente chama essa parte de parte real e essa parte de parte imaginária, né? Bem, beleza, tá feito. Aí, agora vou fazer o produto, já fiz o produto dentro do parêntese, agora vou fazer o produto desse que está fora por eles. Então tem que pegar esse e multiplicar isso, tem que multiplicar todo mundo de novo. É uma soma vezes outra soma. Aí de novo, A vezes isso, então vai ficar A vezes CE menos DF. Aí A vezes o outro, vai ficar A vezes CF mais DEI. Já multipliquei o A, né? Agora vou multiplicar o BI. Aí vai ficar mais... eu não preciso desse parênteses aqui do início, né? Vou tirar ele daqui. A vezes isso. Tá, mais A vezes isso. Aí agora é a vez do BI. Aí BI que multiplica CE menos DF. Tem I no final? Tem não. Então, mais BI. Opa, BI que multiplica isso. Vai ficar só o B. Vou botar o I vezes I. Aí vai ficar B que multiplica CF mais DE, né? B que multiplica o B que multiplica CF mais DE. I vezes I que dá I quadrado. Pra gente lembrar que isso é menos 1. Bem, aí quando você faz essas contas todas, vai ficar assim, né? ACE menos ADF. Essa parte aqui vai ficar menos, né? Vai ficar negativo. Então, todo produto que eu fizer aqui, eu mudo de sinal. Então, menos, né? Agora. Menos, aqui, menos BCF. Menos BDE. Certo? Por causa do I quadrado. E agora eu coloco o I em evidência nessas outras aqui. Aí vai ficar mais, tá? Essa parte é a parte que não tem I, porque o I quadrado aqui desapareceu, né? E essa é a parte que tem o I. Então a parte que tem o I vai ser ACF mais ADE. ACF mais ADE. Então essa tem o I. Aí mais BCE e menos BDF. Por que aparece esse menos aqui?
CE menos DF, aqui, né? Aqui tem um menos, tá certo. E aí tudo isso multiplica, já fiz todos? Já. Aí tudo isso multiplica I. Note que isso é um número complexo, né? Porque essa parte aqui é real, essa parte aqui é tudo real e tem um número I multiplicando aqui. Essa parte geral é a parte imaginária, essa aqui é a parte real. Veja, então, achamos a resposta. Fizemos esse produto, dá esse número horrível aqui. Ok. E daí? O que faz com ele? Eu quero mostrar que isso é a mesma coisa que fazer alfa, beta, multiplicados primeiro, e depois o U, né? Eu quero então que o U fique em evidência. E quem é o U? Quem é o nosso U aqui? É esse EFI. Ou seja, eu quero mostrar que isso daqui, na verdade, é a mesma coisa que eu multiplicar isso daqui. Vamos fazer assim, por outro lado, vamos fazer o outro produto, né? Por outro lado, o que vai ser fazer esse produto aqui? Alfa, beta, depois U. O que seria? Alfa, beta, depois multiplicar o U. Bem, seria pegar o A mais BI, multiplicar o C mais DI, isso daqui é o alfa, beta. E depois multiplicar o U, que é o E mais FI. Tá? Então, fizemos primeiro esse tipo de produto, achamos esse número aqui. Agora vamos fazer esse produto aqui e esperamos encontrar a mesma coisa, porque eu estou querendo mostrar que alfa, beta, U é a mesma coisa que alfa, beta, depois U, né? Então vamos lá. Vamos fazer esse produto e ver se dá o mesmo. Se der o mesmo, a propriedade vale. Vamos lá, como é que fica? Vamos lá, A vezes C, AC, A vezes DI, ADI, BI vezes C, BCI, e BI vezes DI, como a gente já está prático, a gente sabe que dá menos BD, né? Porque I vezes I daí é o quadrado. Pronto, então o produto desses dois primeiros dá isso. E isso vai multiplicar E mais FI. Ok. Então, continuando as contas, o que apareceu aqui foi AC menos BD, né? AC menos BD, que é a parte real do número que ficou, que é a parte que não tem o I. E quando eu colocar o I em evidência, vai ficar AD mais BC I. E isso tudo vai multiplicar E mais FI. Bem, aí continua as contas. Vou pegar o E, multiplicar esse daqui, depois vou multiplicar esse pelo E e depois o FI também multiplicar os dois, né? Aí vamos fazer já aberto, né? E vezes isso daqui, eu vou fazer assim. ACE menos BDE. Multipliquei o E, né? Pelo primeiro. Agora eu vou multiplicar o E por esse daqui. Aí vai ficar assim. ADE vezes I, né? Porque tem o I aqui. E mais BCE vezes I. Pronto, já multipliquei o E pelos dois. Aí agora vou multiplicar o FI. Aí FI vezes AC, ACFI, FI vezes menos BD, menos BDFI. Agora o FI vezes esse. Lembrando que é I vezes I aqui, então daí é o quadrado, eu vou sair mudando o sinal, tá? Então vai ficar F vezes AD, vou botar menos ADF, porque vai ser I vezes I, né? Vai ficar I ao quadrado. E F vezes BC vai ficar BCF, opa, menos, né? Menos BCF, porque tem I vezes I. Menos BCF. F vezes BC e I vezes I, que aí é o quadrado, por isso que mudou o sinal aqui. Ok, agora vamos organizar quem tem I e quem não tem. Você tem ACE, que não tem I. Você tem menos BDE, que também não tem I. Você tem menos ADF, que também não tem I.
e você tem o menos BCF, que também não tem I. Agora quem tem I é o ADE, o BCE, o ACF e o menos BDF. Tudo isso tem I. Estão todos vivos? É conta pra caramba, né? Pra poder verificar isso aí. Mas é preciso fazer pelo menos uma vez na vida para vocês entenderem que dá trabalho. Vamos lá, vamos voltar. Aí, agora compara, né? Agora pega os dois e compara. Vamos ver, vou usar uma outra cor para comparar. Ó, a CE tá aqui, tá aqui também. ADF tá aqui, tá aqui. BCF tá aqui, tá aqui. E menos BDE tá aqui e aqui. Ok, parte real é igual. Aí vamos olhar a parte imaginária. ADE tá aqui. ACF tá aqui. BCE tá aqui. E menos BDF tá aqui. Então deu o mesmo resultado. Ou seja, a gente conclui que, nesse caso, alfa, beta, U dá no mesmo que alfa, beta, U. Ou seja, vale essa propriedade aqui. Essa primeira propriedade. Tanto se eu olhar para alfa e beta como sendo números reais, como se eu olhar para alfa e beta como sendo números complexos. Foi o que a gente acabou de verificar. A gente verificou que vale essa afirmação dele aqui. O conjunto dos números complexos ele é um espaço vetorial sobre C, mas também é um espaço vetorial sobre R. Nós verificamos primeiro que era sobre R e agora acabamos de verificar uma das propriedades que mostra que vale também sobre C. Eu concluí a demonstração? Não concluí a demonstração, tá? Por quê? Porque para verificar que realmente eu tenho que olhar os 8 axiomas. Nós verificamos um, tá? Então demonstrar que é espaço vetorial dá trabalho, porque você tem que verificar os 8 axiomas. Eu estou fazendo alguns para vocês verem o trabalho que dá, o trabalho que terão para fazer exercícios em algumas situações, né? Alguns exercícios são longos e tem que ser feito dessa maneira porque nós não temos outra opção, é abstrato. Mas ele disse aqui, ó, vale 2A, vale 2B, vale 2C, vale 2D, ou seja, ele está te dizendo que se você fizer todas essas, tanto dessa maneira, pensando que alfa e beta são números, como pensando que são números complexos, vai poder verificar todas elas vão valer, tá certo? O número 1, por exemplo, ele é um número complexo também, né? Porque você pode ver o 1 como sendo 1 mais 0i. Então você escreveu o número 1 como sendo um número complexo, tá? Então todo número real é também um número complexo. Então beleza. 2 exemplos verificados, não totalmente, mas acho que dá para nos convencermos de que é verdade. Aí terceiro exemplo. O conjunto dos vetores da geometria analítica, aquela geometria da disciplina anterior. Vocês fizeram geometria analítica com quem? Com quem vocês fizeram geometria analítica? Pronto. O Gregório deve ter tirado o couro de vocês. Geometria analítica deve ter sido pesada. Então, vocês já viram lá o espaço vetorial dos vetores da geometria, né? Vocês viram lá que tem a adição e tem a multiplicação por escalar. E aí, aquela adição e aquela multiplicação por escalar da geometria analítica verifica esses 8 axiomas, tá? Vou relembrar aqui com vocês. Ele está falando aqui o conjunto dos vetores lá da geometria analítica. Vamos ver como é que funcionava lá. Era assim, né? Por exemplo, você pegava um vetor U, aí somava com o vetor V, depois somava com o vetor W. Aí a resposta era o vetor U mais V mais W, que era a junção, né? É como se fosse o deslocamento. Então você tinha o vetor U,
mais o vetor V, mais o vetor W. Aí dava como resposta o vetor U mais V mais W. Então, vocês devem lembrar, por exemplo, ó, que se eu quiser somar só o U com o V, aí daria esse vetor aqui, né? U somado com o V daria só isso, U mais V. Aí quando você pegar o U mais V que for somar com o W, dá justamente esse. Então, se você somar U mais V primeiro e depois somar o W, U mais V somado com o W vai dar esse vetor. Ora, mas eu quero somar primeiro o V mais W e não o U mais V. Tudo bem, você vai e soma primeiro o V mais W. Se você somar primeiro o V mais W, vai dar esse vetor aqui. Isso daqui vai ser o V. Isso daqui vai ser o V somado com o W, né? Esse verde aqui é o V mais W. Ok. Se esse daí é o V mais W, esse daqui é o V mais W. Quando você pegar o V mais W que você somar com o V, com o U daqui, né? O U somado com o V mais W vai dar esse também, ó. Porque a ideia de deslocamento, né? Essa ideia da soma é como se você pensasse em deslocamento. É assim, né? Para sair daqui para aqui, você pode fazer daqui para aqui, depois daqui para aqui, depois daqui para aqui. Mas isso é a mesma coisa que fazer assim. Se eu tiver que andar daqui para aqui e daqui para aqui, eu teria esse deslocamento. Mas eu poderia ter feito esse daqui primeiro, depois esse. Daria o mesmo resultado de sair daqui para aqui. Ou eu posso fazer, primeiro eu venho daqui para aqui, depois daqui para aqui, e vai dar a mesma coisa que me deslocar daqui para aqui, né? Tanto faz vir por esse caminho aqui, como vir por esse caminho, como foi o caminho que eu fiz? Esse aqui mais esse, como vir por esse, depois esse, né? Ou seja, U mais V mais W é a mesma coisa que U ficar esperando e eu fazer V mais W primeiro, determinar quem é ele e depois pensar na soma do U com o V mais W, né? O V mais W é esse, aí o U é esse, então U mais V mais W é a mesma coisa que isso. Ou fazer U mais V primeiro e depois fazer W, tanto faz, os resultados dão no mesmo. Então é assim que você verifica a associatividade no caso dos vetores da geometria analítica que vocês já viram lá com o Gregório. Certo? A comutatividade, como era vista? Assim, né? Somar U mais V, que dá como resposta isso daqui. Dá como resposta isso daqui. Seria o U mais o V. Fazer isso mais isso. Beleza. Mas você pode pegar um representante para esse V aqui, ó. Ao invés de pegar esse representante que está aí, você pode pegar esse outro aqui, né? Porque um vetor é o conjunto de todos os segmentos equipolentes. Então eu posso ver o V como sendo esse e não como sendo esse. Porque tem que ter o mesmo comprimento, a mesma direção, o mesmo sentido. Então eu pego esse representante para o V e pego esse representante aqui para o U. Ó. Esse representante aqui para o U. Né? Então eu posso olhar para a soma V mais U ou para a soma U mais V. Ambos os casos vão dar o deslocamento daqui para cá, né? Tanto faz eu vir por aqui, U mais V, eu vou estar me deslocando daqui para aqui, como fazer V mais U, também vou estar me deslocando daqui para aqui. Então vale a comutatividade. O elemento neutro é o vetor ponto, né? Porque somar ponto mais U vai dar U, ou somar U mais ponto, U mais ponto, vetor nulo, ou vetor nulo mais U, vai dar o mesmo vetor U, não vai mudar nada, né? Tanto faz você estar parado e se desloca, ou se desloca e fica parado.
Se você seguiu na mesma direção, no mesmo sentido e no mesmo comprimento, vai dar o mesmo resultado. Então a existência do elemento neutro. E a existência do oposto era, você pegava um vetor U, e aí você pegava o vetor menos U no sentido contrário. Você pegava o vetor menos U no sentido contrário. Então o que acontecia? Se o U é para lá e o menos U é no sentido contrário, então você pega o vetor nulo e soma o U, você pega o U e soma o menos U, é como você se deslocar daqui para lá e depois de lá para cá. Aí você vai parar no mesmo ponto que vai dar o vetor nulo. Você não saiu do lugar. E se for o contrário, né, se você fizer menos U mais U, você saiu desse ponto e voltou para ele mesmo, ou seja, vetor nulo. Então se você somar U com o menos U, vai dar o vetor nulo. E se você somar o menos U com o U, também vai dar o vetor nulo. Ou seja, a existência do oposto. Vocês devem ter visto alguma coisa parecida quando estiveram lá estudando com o Gregório na geometria analítica, né? Acho que estou só repetindo mais ou menos o que foi dito, mas agora dizendo a vocês que isso caracteriza propriedades da adição do espaço vetorial, que a gente viu que vale nos números e acabou de ver que vale nos vetores da geometria analítica. O que mais? Conjunto das matrizes. Aqui ele pegou matrizes com dimensões diferentes aqui, ó, M por N. A maioria das que nós usamos, muitas vezes a gente usa as quadradas, mas essas daqui são as M por N, mas vale, né? Vale todas as nossas propriedades. Como é que a gente soma matrizes, né? A gente soma entrada por entrada, né? Se você tiver, por exemplo, uma matriz que tiver 3 elementos assim na coluna, 2 linhas, por exemplo, e você vai somar com a outra, que também tem a mesma forma, né? Tem que ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. A gente pega esse primeiro elemento, soma com esse primeiro elemento, pega o segundo, soma com o segundo, pega o terceiro, soma com o terceiro, e assim por diante, né? Elemento por elemento correspondente. A gente sai somando esse com esse, esse com esse e esse com esse. Então é a soma que a gente está acostumado mesmo. Então essa soma, ela vale todas as propriedades dos espaços vetoriais. Se você olhar para esses elementos aqui como sendo matrizes, isso vale para as matrizes. A matriz U mais a matriz V é igual a matriz V mais a matriz U. Se você for fazer uma soma de 3 matrizes, você pode somar as duas últimas primeiro e depois somar a primeira. Ou então você pode somar as duas primeiras e depois somar a terceira. Certo? É válido, você pode fazer isso. Bem, não importa qual seja a matriz, não importa quais sejam as dimensões da matriz, a quantidade de linha e de colunas, a matriz nula, né, a matriz nula, se ela for somada com qualquer outra matriz, não importa que matriz seja essa, se ela for somada com qualquer outra matriz, ela vai dar como resposta exatamente a outra matriz, né? Vai dar como resposta exatamente a outra matriz, porque você vai fazer 0 mais 1, 0 mais 2, 0 mais 3, 0 mais 4, 0 mais 5, 0 mais 6, vai dar a própria matriz, né? Então isso é verdade, sempre que você pegar a matriz nula e somar com a matriz A qualquer, não importa a ordem que você fizer isso vai dar como resposta a matriz A. Ou seja, o conjunto das matrizes na sua adição tem um elemento neutro, que é a matriz nula. E dada uma matriz qualquer, você tem a matriz menos ela, né? Então, por exemplo, se eu pego essa matriz aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu posso pensar na matriz menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. E quando eu somar essas matrizes aí, eu vou ter como resposta menos 1 mais 1, 0, menos 2 mais 2, 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, eu vou ter a matriz nula. Então, dado uma matriz A qualquer, eu tenho a matriz menos A, e quando eu somo A com menos A, dá a matriz nula. Não importa a ordem. Menos A mais A dá a matriz nula. Ok?
Então também tem o oposto. Vale a propriedade da existência do oposto, que é essa propriedade que a gente comentou aqui, né? Dado uma matriz U, vai existir a matriz menos U, de tal forma que quando você somar a matriz U com a matriz menos U, vai dar a matriz nula. Então valem os 4 axiomas que definem as propriedades da adição de um espaço vetorial quando os elementos são matrizes também. Então, matriz com a sua adição tem as propriedades de espaço vetorial. E por fim, a multiplicação por escalar de matrizes também cumpre essas obrigações aqui. Lembrando que os números eu estou pensando como números reais e as matrizes eu estou pensando aqui também com entradas reais, tá? Esse símbolo aqui significa conjunto das matrizes com M', N colunas e cuja entrada, os números que ficam dentro são números reais, tá certo? São números reais. Então vale essas propriedades aqui também. Se você pegar um número e multiplicar uma matriz, tanto faz você multiplicar o segundo número depois, como se você fizer o produto dos dois primeiro e depois multiplicar a matriz. Vejamos, por exemplo, você está aqui com 2 vezes, aí você tem 3 vezes uma matriz, sei lá, matriz 1, 2, 3, 4. Eu estou dizendo que eu vou multiplicar esse número primeiro, depois eu vou multiplicar esse. Então eu vou ter que isso vai ser 2 vezes. Se eu vou multiplicar primeiro o que está no parênteses, então vai ser 2 vezes. Aí o produto desse número por essa matriz é assim, né? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 4, 12. Então eu multipliquei o 3 primeiro. Aí agora eu vou multiplicar o 2. Isso vai dar 2 vezes 3, 6, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 9, 18 e 2 vezes 12, 24. Aí se eu tivesse feito primeiro o produto dos dois números, assim, 2 vezes 3, e depois eu fizesse o produto por escalar, né, multiplicasse a matriz, daria o mesmo resultado? Bem, 2 vezes 3 dava 6, aí eu estaria com 6 vezes 1, 2, 3, 4. E aí, de fato, vai dar o mesmo resultado que essa matriz. Porque vai ser 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18 e 6 vezes 4, 24. Então, de fato, né, vale. Tanto eu posso multiplicar os dois números primeiro e depois a matriz, como eu posso multiplicar o primeiro número vezes a matriz e depois o segundo número. O resultado vai dar sempre o mesmo, tá? Então, verificamos essa, mas vocês podem olhar qualquer uma das outras propriedades e vão ver que também vale. Você soma os dois números, depois multiplica a matriz, ou então pega o primeiro número, multiplica a matriz, pega o segundo número, multiplica a matriz e soma as duas matrizes resultantes, vai dar no mesmo. Se você tiver uma soma de duas matrizes e for multiplicar por um número, você pode somar as duas matrizes primeiro, depois multiplicar o número, ou você pode pegar o número, multiplicar a primeira matriz, o número multiplicar a segunda matriz e somar os dois resultados. E também é verdade que se o número que você multiplicar a matriz for o número 1, vai dar sempre a mesma matriz. Portanto, essas propriedades aqui valem, por exemplo, para a multiplicação de números por matrizes. Então, exemplo das matrizes, beleza. Aí chegamos no principal exemplo de espaços vetoriais. É um senso comum, tá? A matemática inteira concorda com isso. Que vale que o espaço vetorial mais importante é o Rn. É o que a gente vai ver agora, certo? Só um instantezinho. Deixa eu ver se eu consigo parar um pouco aqui a minha... Se eu consigo parar a minha gravação. Deixa eu ver, Shift, Fn, F12. Então, continuando, ainda bem que tem a possibilidade de parar a gravação, né? Para não ficar uma gravação inútil aí no meio do vídeo. Então, esse espaço vetorial, os matemáticos estão de acordo que é o espaço vetorial mais importante. É o conjunto chamado espaço Rn. Esse espaço vetorial realmente é considerado importante porque um dos resultados da álgebra linear
é que todos os outros espaços vetoriais podem ser vistos de certa forma como sendo ele, tá? Todos os outros que a gente trata, a gente consegue trazer ele para se tornar um RN, ficar igualzinho ao RN. Então, se a gente estudar bem o RN, a gente de certa forma estudou todos os espaços vetoriais, tá? Não importa se são formados por matrizes, por polinômios, por números complexos, por números reais, todos podem ser vistos como um RN. A gente vai ver isso um pouco mais tarde, vai ver que isso é verdade, mas é por isso que os matemáticos concordam que esse é o espaço vetorial mais importante de ser estudado. Bem, vamos olhar para ele. O que é o RN? O RN é o seguinte: você pode falar, por exemplo, que o R2 ele é formado pelos pares, né, os pares ordenados x, y, tais que o x e o y pertencem ao conjunto dos números reais. Isso seria o R2. O R3, né, ele pode ser visto como um trio de números, x, y, z, tal que o x, o y e o z pertencem ao conjunto dos números reais. Isso tem inclusive representação geométrica, né? O R2 é o plano, né? Você pode representar cada par ordenado num plano x, y. E o R3 também dá para representar geometricamente. Seria um eixo y, um eixo x e um eixo z, né? Um eixo x e um eixo z. Então é o que a gente chama de R3, né? E aí você pode pensar além dessas dimensões. Você pode pensar no R4. O R4 seria x, y, z, w. Então você pode ter mais entradas, né? Mais números, onde esses números são todos números reais. Então, generalizando, o RN é o conjunto formado pelas N-uplas. Aí não tem mais um alfabeto com infinitas letras, então a gente faz x1, x2, etc. até xn, né? Então você tem aqui N letras. Então x1, x2, xn, tais que esses xis, eles pertencem ao conjunto dos números reais, né? Esse i variando desde o 1, né, até o n, ou seja, todo mundo aí é número real. Então isso é o nosso Rn. E aí como seria somar elementos desse conjunto? Então você tem o x1, x2, etc., xn, e você vai somar com outro elemento do mesmo conjunto, o y1, y2, etc., yn. O que é somar nesse caso? É fazer o natural, é o x1 somado com o y1, o x2 somado com o y2, assim por diante, até a última entrada, né? Ou seja, até você estar com o xn somado com o yn. A soma se faz assim, a adição se faz assim, né? E o que é a multiplicação por escalar? Bem, se é espaço vetorial sobre R, então você vai pegar um número real e vai multiplicar um elemento que é uma lista de N números. E aí como a gente faz isso? A gente pega esse número e sai multiplicando todo mundo. Alfa x1, alfa x2, etc., até o alfa xn. Então é assim que se faz a adição e é assim que se faz a multiplicação por escalar nesse dito espaço Rn. Tá? As propriedades. Ora, é verificar que essa adição ela é associativa, ela tem elemento neutro. O elemento neutro é o trio, né, os n zeros aqui. Você teria todo mundo zero aqui. Se fosse R3, era o trio de zeros. Se fosse R2, era o 0, 0. Se fosse R4, 0, 0, 0, 0. Certo? Então o elemento neutro existe. Dado um elemento desse, o que seria o oposto dele? É só você trocar o sinal de todo mundo que tiver aqui. Troca o sinal de todo mundo. Quando você soma,
vai dar uma lista de zeros. Então, é isso, né? O RN é isso, e esse espaço vetorial, ele é fundamental, tá? Ele vai ser muito importante para a gente tem que ter intimidade com ele. Ele já é importante provavelmente para vocês que acredito que devem, se não já estão fazendo cálculo 1, já fizeram cálculo 1 vocês ou estão fazendo agora? Não, né? Estão fazendo agora não. Vamos fazer aí. Não é isso? Alguém pode me dizer? Já fez cálculo 1. Já? Pronto. Então já tem intimidade com o RN. Só que olhando do ponto de vista geométrico, né? Olhando mais na questão funcional. Eu acho que vocês no cálculo 1 vão trabalhar basicamente com o R2. Mas, bem, talvez alguém já tenha comentado alguma coisa sobre o RN. Mas o RN é isso. Pode ter uma interpretação geométrica sim, mas o nosso interesse é mais algébrico, então para nós é uma lista de números, tá? Uma lista de N números, as operações são feitas dessa forma. E valem essas propriedades que mostram que ele é um espaço vetorial, ou seja, se eu tiver um número, outro número e uma lista de números, vale essa propriedade. Se eu tiver um número mais um número para multiplicar pela lista de números, vai valer essa propriedade. Uma vez uma lista de números dá a mesma lista de números. Um número vezes essa soma de duas listas de números que nós acabamos de fazer, eu posso distribuir, multiplicar o número pela primeira, o número pela segunda e depois somar as duas listas de números, né, de N números representada. Pois bem, e é claro que se existe o Rn, existe também o Cn. O Cn é a mesma coisa. O Cn ele é também uma lista de números. Então você vai ter aqui o x1, o x2, etc. até o xn. É a lista ordenada de números, tal que esses xis eles pertencem ao conjunto dos números complexos. Então cada número desse, na verdade, é um número, né? Cada xi tem a forma a mais bi, tá certo? Tem a forma a mais bi. Somar duas listas dessa é a mesma coisa que nós fizemos aqui. É a mesma coisa que nós fizemos aqui, tá? É somar um por um. Só que você vai estar somando números complexos. E multiplicar, se for alfa for real, então é multiplicar o número real por números complexos aqui. Que nós já vimos que é possível tanto multiplicar reais por reais, como multiplicar reais por complexos ou complexos por complexos, né? Tanto faz. Pois bem, então é isso que é o Cn, né? A mesma coisa, o i variando do 1 até o n. Eita, o i que nós estamos falando aqui não é um número complexo. Talvez seja melhor chamar xj com o j variando do 1 até o n, que é para as pessoas não confundirem esse i que eu estou colocando aqui como índice como se fosse um número complexo. Não, é o j, o índice j, tá? Então cada xj desse é um número complexo. Então é a mesma coisa que o Rn, só que cada entrada é um número complexo. Ele diz aqui, né? O conjunto Cn das n uplas, é assim que ele chama essa lista de n números, de números complexos. É um espaço vetorial sobre C, ou seja, os números que eu vou multiplicar, os nossos alfas e betas, eles podem ser números complexos, ou também é um espaço vetorial sobre R, ou seja, os nossos alfas e betas lá da nossa definição são números reais. Ele diz que é sobre C, mas também pode ser sobre R. Também é verdade que é espaço vetorial sobre R, tanto faz. Então basta definir a adição e a multiplicação por um número complexo, como nos exemplos anteriores. Bem, exemplo 7, deixa eu ver que horas são. Temos 4 minutinhos, vamos terminar esses exemplos, né? Para a gente concluir. Exemplo 7, o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual que n. Faltou de grau menor ou igual que n, tá certo aqui. Ele está dizendo assim, por exemplo, se você pensar no conjunto dos polinômios, vamos falar do P3, por exemplo. P3. P3n, como é que ele escreve? Não, PNR, né? Então P3R. É o conjunto dos polinômios, né? Isso daqui é o conjunto desses polinômios aqui. Ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d
são os polinômios de grau menor ou igual que 3, porque se o A for 0, isso aqui desaparece, então fica menor do que 3, tais que esse A, esse B, esse C e esse D são números reais. São números reais, ou seja, são coeficientes reais. Quando ele diz PNR, é porque ele está deixando esse N ser qualquer coisa. Esse daqui, por exemplo, é o P3R. Então, o que seria somar dois polinômios nesse caso? Você tem AX3 mais BX2 mais CX mais D, e você vai somar com um outro polinômio. Você está com este polinômio. E vai somar com outro polinômio. Vou chamar de EX3 mais FX2 mais GX mais H. Como é que soma os dois polinômios de grau menor ou igual que 3? Soma A com E, né? E vai ficar A mais E, x ao cubo, B mais F, x ao quadrado, C mais G, x e D mais H. Então vai dar um outro polinômio de grau 3. É assim que a gente vai somar. Seria multiplicar por um número, alfa vezes o polinômio AX3 mais BX2 mais CX mais D. O que significaria fazer isso? É alfa vezes A, x3, mais alfa vezes B, x2, mais alfa vezes C, x, e mais alfa vezes D. Então isso seria a multiplicação por escalar. Isso daqui é a adição de polinômios de grau menor ou igual que um N qualquer que você fixar. Essas duas operações cumprem as propriedades que definem o espaço vetorial. Ou seja, essa adição ela é associativa. Se eu tiver um polinômio P de x e for somar com um polinômio Q de x e com um outro polinômio R de x, tanto faz se eu somo esses dois primeiro e depois eu somo o outro, ou se eu deixo o P de x esperando e somo o Q de x mais o R de x primeiro, tá? Então é associativa. Se eu somar P de x mais Q de x, é a mesma coisa que Q de x mais P de x, ou seja, é comutativa. O elemento neutro dessa operação adição é o polinômio nulo, né? Que é o número zero somado com qualquer polinômio vai dar o polinômio. E dado um polinômio desse, eu posso ter menos ele, né? Basta eu pegar menos A, menos B, menos C, menos D, eu terei o polinômio oposto ao polinômio AX3 mais BX2 mais CX mais D. E aí quando eu somar esses dois polinômios vai dar zero, ou seja, vai dar o polinômio nulo. Então tem o oposto, é associativa, é comutativa, tem elemento neutro. Portanto, vale as propriedades da adição de espaços vetoriais. E essa multiplicação por escalar vale também aquelas nossas 4 propriedades. Ou seja, se eu pegar números e pegar polinômio, eu tenho essas 4 propriedades aqui. O número alfa, o número beta e o polinômio U. O número alfa, o número beta e o polinômio U. Vale essas propriedades. Aqui o número alfa e os polinômios U e B, ou A e B, ou U e P, por exemplo. Então, U e V nesse caso. Se eu tiver o número U vezes um polinômio U, eu vou ter o polinômio U como resposta. Então, olhando para essa operação que nós falamos aqui, né? Olhando para essas operações aqui que nós falamos, vale aquelas propriedades. Portanto, o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual que um certo N, ele é um espaço vetorial. Ele aqui disse de maneira mais simples como é que se define a operação, e eu detalhei um pouco mais essas operações que ele está dizendo aqui, né? Dados dois polinômios, a soma continua sendo um polinômio. Dado um número vezes um polinômio, continua sendo um polinômio. Bem, daí, lembrando as propriedades das operações com polinômios, concluirá que Pn de R é um espaço vetorial. Lembrar que ele diz, lembrar disso daqui, que eu exemplifiquei com grau menor ou igual que 3. Note que é importante que o grau seja menor ou igual que um certo grau dado,
porque senão você perde o controle se a soma continua dentro do conjunto, né? Se você deixar o grau livre, aí você não consegue falar dessas propriedades todas. Você tem sempre que fixar um grau, tá? O espaço vetorial é para um dado grau, tem que ser menor ou igual que aquele grau que é estabelecido. Senão a gente sai da álgebra linear. Bem, e aí por fim ele fala do espaço vetorial onde as entradas são polinômios, só que os coeficientes são números complexos. Então ele está te dizendo que se você pensar essas mesmas coisas, só que os nossos A, B, C e D não são mais números reais, e sim são números complexos, ou seja, ele ao invés de pensar assim, ele pensar assim, aqui os coeficientes são números complexos, continua valendo todas as propriedades, tá? A adição e a multiplicação vai dar no mesmo. Ou seja, se no lugar desse A, desse B, desse C e desse D tiverem números da forma A mais BI, então A mais BI x ao cubo mais C mais DI x ao quadrado mais E mais FI x mais G mais HI, tá? Ou seja, esse daqui é o meu coeficiente que antes era o A, agora é o meu A mais BI. O que era o B, agora é o C mais DI, e assim por diante, né? Isso daqui é um polinômio de grau menor ou igual que 3, porque esse número pode ser 0, e os coeficientes dele são números complexos. Os coeficientes dele são números complexos, tá? Então, se os polinômios forem assim, continua valendo todas as propriedades que fazem desse conjunto um conjunto de números, um espaço vetorial, ok? Bem, na próxima aula a gente fala do exemplo patológico, para relembrar a vocês as ideias que foram ditas hoje, e a gente vai para exercícios resolvidos, já para preparar vocês para fazer a nossa primeira avaliação, tá bom? Deixar vocês já prontos, né? Propriedades, exercícios resolvidos, para que vocês olhem para a primeira lista de exercícios e a gente possa fazer a nossa primeira avaliação. Isso não impede que vocês já tentem ir fazendo os exercícios desde já, tá bom? Se quiserem ler os exercícios resolvidos e tentarem ir resolvendo e tirando dúvidas, já podem ficar à vontade. Diga, Cícero. Eu vou dar uma olhada com a lista, eu já não lembro mais dela, Cícero. Aí no WhatsApp eu comento. Deixa eu parar a gravação, porque eu acho que agora a gente pode fazer perguntas e conversar, mas já não interessa muito a quem for estudar, né? Quem for ver o vídeo.